Mandados de intimação cumprido do procurador do denunciado, encaminhado cópia da ata da reunião do dia 2 de maio de 2019. Comissão Processante 1, 2019, ata 3 de maio de 2019. No dia 3 de maio de 2019, sexta-feira, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tupã, na Praça da Bandeira, 222 Centro, na cidade de Tupã, estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Processante 1, 2019, presentes os vereadores que compõem a comissão, conforme nomeação pelo ato 22/2019 da mesa da Câmara, a saber, a Maurício Sérgio Mortágua, presidente, Charles dos Passos, relator, e Gilberto Neves Cruz, membro, e também os assistentes da comissão, os servidores William Roberto Manfred Martins e Emerson Sadiuki, que vão secretariar assistência a este ato. Havendo quórum legal, o presidente da comissão, vereadora Maurício Sérgio Mortágua, agradece a presença e solicita que tomem assento em seus lugares. Dando início aos trabalhos, foi apregoado o denunciado que, estando ausente, foi representado pelo seu procurador, Dr. Rudney de Oliveira, OABSP 289947, ausente o denunciante. Na sequência, o procurador do denunciado requer a substituição da testemunha Renata Aparecida Teixeira por Douglas Batista da Silva, da testemunha Ciras Reinato Ferrão, por Mauro Guerra Eduardo, e da testemunha Cláudio Roberto Calhares Obolato, por Miguel Jorge Scarpelli Filho, o que foi deferido. Inicia-se, então, a inquirição das testemunhas que serão apregoadas pelo assistente da comissão Emerson Sadai Kiwami. Tomou assento perante a comissão a testemunha Douglas Batista da Silva, divorciado, médico, portador da RG 3596413448, do CPF 81938055934, residente Alameda Cardiff 410, Vila Inglesa, Tupã, São Paulo. Prestou compromisso de dizer a verdade e, depois de advertida às penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às reperguntas do advogado do denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a esses autos, assinando no final o respectivo termo de depoimento de testemunha. Na sequência, foi chamado a depor a segunda testemunha, o senhor Mauro Guerra Eduardo, brasileiro, casado, secretário municipal de Educação, portador do RG 18040189, CPF 058-734-97869, residente à rua Roger Rodrigues, 250, Fred Vire, Tupã, São Paulo. Prestou compromisso de dizer a verdade e, depois de advertida das penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às reperguntas do advogado denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a esses autos, assinando no final o respectivo termo de depoimento de testemunha. A terceira testemunha a ser inquirida foi o senhor Sérgio Luiz Polizé, brasileiro, casado, contabilista, portador RG 1445562X e do CPF 052181433839, residente na rua Uruguai 125, Jardim América, Tupã, São Paulo. Prestou compromisso de dizer a verdade e, depois de advertido das penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às perguntas do advogado do denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a esses autos, assinando no final o respectivo termo de depoimento de testemunha. A quarta testemunha foi o senhor Miguel Jorge Scarpelli Filho, brasileiro, casado, secretário municipal de Obras e Trânsito, portador do RG 249288587 e do CPF 215-633-24873, residente a Alameda York 70, Vila Inglesa, Tupã, São Paulo. Prestou depoimento de dizer a verdade e, depois de advertida das penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às perguntas do advogado do denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a esses autos, assinando no final o respectivo termo de depoimento de testemunha. A quinta testemunha inquirida foi o senhor Fábio Evandro Porcelli, brasileiro, casado, procurador municipal, portador do RG 2335176113 e do CPF 17066560841, residente da rua Alberto Beretta 50, apartamento 41A2. Prestou compromisso de dizer a verdade e, depois de advertida das penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às perguntas do advogado denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a esses autos, assinando no final o respectivo termo de depoimento de testemunha. A revista audiência foi assistida por populares,
servidores da Câmara, por representantes da imprensa e pelo vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente declara encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e determina a lavratura da presente ata, lavrada por mim, William Roberto Manfred Martins, que depois de lida e aprovada, vai assinar pelos membros da comissão processante e por quem de direito que assim o desejar. Tupã, São Paulo, 3 de maio de 2019, assina o vereador Amaury Sérgio Mortágua, presidente da CP, Charles dos Passos, relator, Gilberto Neves Cruz, membro, Dr. Rudney de Oliveira, advogado denunciado. Termos de depoimentos de testemunhas e respectivas mídias. Comissão Processante 1, 2019, ata, 7 de maio de 2019. No dia 7 de maio de 2019, terça-feira, às 14 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tupã, na Praça da Bandeira 222 Centro, na cidade de Tupã, estado de São Paulo, reuniram seus membros da Comissão Processante 1, 2019, presentes os vereadores que compõem a comissão, conforme a nomeação do ato número 22, 2019, da mesa da Câmara, a saber, Amaury Sérgio Mortágua, presidente, Charles dos Passos, relator, Gilberto Neves Cruz, membro, o advogado denunciado, Dr. Rudney de Oliveira, e também os assistentes da comissão, os servidores William Roberto Manfred Martins e Emerson Sadayuki, que vão secretariar e dar assistência a este ato, havendo quórum legal, o presidente da comissão, vereador Amaury Sérgio Mortágua, dá início aos trabalhos, agradecendo a presença e solicitando que tomem assento os seus lugares. Dando início aos trabalhos, foi apregoado o denunciado, que, estando ausente, foi representado pelo seu procurador, Dr. Rudney de Oliveira. Ausente o denunciante, na sequência, o procurador denunciado requer a oitiva de testemunha, deputado estadual Reinaldo de Souza Augusto, constando que o mesmo tem foro privilegiado e integra rol das 55 testemunhas relacionadas nesses autos, requerendo a sua intimação. O presidente da comissão indeferiu o pedido porque foi liberado ao denunciado a possibilidade de ouvir qualquer das pessoas relacionadas, além das 10 intimadas, desde que comparecessem independentemente de intimação. Assim, indefere-se o pedido da intimação da testemunha, que, se comparecer, será ouvida, como já ocorreu nos casos de substituição. O procurador do denunciado protesta pelo oitivo do deputado Reinaldo de Souza Augusto em respeito ao disposto no artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, que prevê a oitiva de 10 testemunhas, primando assim pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. O procurador requer a substituição da testemunha Célia de Fátima Zeferino por Cristiano Raimundo Butarelli, a testemunha Joselane Cristina Pio Nunes Rocha por Tomás Gomes, a testemunha Carolina Alves Machado por Valentim César Bijeski, o que foi deferido. Inicia-se então a inquirição das testemunhas que serão apregoadas pelo assistente da comissão Emerson Sadayuki Kiwami. Tomou assento perante a comissão a testemunha Cristiano Raimundo Butarelli, brasileiro casado, policial militar, portador do RG 32592 7029 e do CPF 279832588805, residente à Rua Uruguai 213, Jardim América, Tupã, São Paulo. Prestou o depoimento de dizer a verdade e, depois de advertida das penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às perguntas do advogado denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a estes autos, assinando no final o respectivo termo de depoimento de testemunha. Na sequência, foi chamada a depor a segunda testemunha, senhor Tomás Gomes, brasileiro, casado, policial militar, portador do RG 26797-9411, do CPF 258538248864, residente na Rua Tapajós 214, Centro, Tupã, São Paulo. Prestou compromisso de dizer a verdade e, depois de advertida das penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às perguntas do advogado denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a esses autos, assinando no final o respectivo termo de depoimento desse testemunho. O presidente da Comissão Processante 1, 2019, vereador Amaury Sérgio Mortágua, após a oitiva da segunda testemunha, solicita a assessoria que aguarde a chamada da próxima testemunha e, com a palavra, passa a analisar todos os pedidos ligados às provas que constam do procedimento e ainda não decididos, submetendo seus despachos ao referendo da comissão, a saber, do denunciante ou pedido para que esta comissão produza outras provas que acharem pertinentes. O presidente pronunciou o seguinte despacho: acerca do pedido ao denunciante para que esta comissão produza outras provas, é conveniente ressaltar que a missão desta comissão processante é a apuração de fatos trazidos pela denúncia que possam significar ilícitos que embasem o pedido de cassação e levar as suas conclusões até o plenário da Câmara para a decisão final.
É claro que, para cumprir esses objetivos, a comissão processante pode, e se assim entender, convocar outras provas além das indicadas pelo denunciante e pelo denunciado. Todavia, não há como atender pedido genérico, pois desvirtuaria a missão da comissão e esta passasse a fazer prova no procedimento para atender solicitação de quem denunciou, substituindo parte das atribuições do denunciante. Indefere-se o pedido do denunciante nesse sentido. Dos pedidos do denunciado, os definidos como A1, B1, C1, D1 e E1, E1, F1, G1 e H1, de oitiva de testemunhas, já foram objeto de outro despacho e está em curso a inquirição, dentro do limite legal das testemunhas que o denunciado arrolou. Nada a considerar. Com relação aos demais pedidos, fundamenta-se a seguir: pedidos B2, B3, B4 e B5, constantes na defesa, infere-se que não representam informações relevantes que possam elucidar fatos de maneira clara ou definitiva, até porque testemunha trazida pelo próprio denunciado já respondeu alguma dessas questões, inclusive sobre a epidemia que assola a nossa cidade. Assim, essas informações seriam inservíveis. Ademais, o denunciado, se visse relevância nelas, por certo, como o poder público que é ter obtido e juntado tais informações ao procedimento, vez que já esclarecido anteriormente. Não é função dessa comissão produzir provas para os interessados. Atende-se para a exiguidade do tempo que esta comissão dispõe e o atendimento às solicitações dessa natureza atentariam contra o princípio da celeridade que norteiam esse processo administrativo. Por tais razões, indefere-se todos os pedidos B2, B3, B4 e B5 da contestação. Pedido C2, com a mesma fundamentação dos pedidos B, indefere-se o pedido. C2, requerimento de informações ao delegado seccional de polícia. Pedidos D2, D3, D4, além das razões acima expostas que também aqui se aplicam. Seria de difícil consecução que as autoridades do Ministério Público ou do Judiciário tupaense viessem a atestar que a Prefeitura estaria ou não cumprindo termos de acordo em inquérito ou outros procedimentos judiciais. Cabe à parte comprovar esse fato se o julga relevante. Indefere-se, portanto, com a mesma fundamentação, os itens B também desses pedidos, D2, D3, D4, pedidos E2 e E3 e E4, pedido E2. Os objetivos das casas terapêuticas estão previstos em lei. Os objetivos das casas terapêuticas estão previstos em lei, desnecessário, portanto, enviar ofício a autoridades estaduais ou federais para que os descrevam. Relativo ao município, consta que a lei municipal que as criou, a medida é protelatória. Pedido E3, mídia traseira pela defesa aborda esse assunto, inclusive com manifestações das autoridades tupaenses junto às autoridades federais e ao Judiciário Federal. Pedido E4, eventuais crimes ocorridos no âmbito de casas terapêuticas por parte de funcionários prestadores de serviços ou agentes públicos, não é de alçada dessa comissão processante, logo inócuas. Dessa forma, por razões expostas em relação aos pedidos B, com a adição dos fundamentos aqui expostos, indefere-se todos esses pedidos, E2, E3 e E4. Pedidos F2 e F3. Nesses pedidos que solicitam a expedição de ofícios e informações a organismos federais e estaduais acerca de fatos, anuncia que seriam informações ano a ano, mas o denunciado nem se deu ao trabalho de delimitar em qual período, ano a ano, seriam tais informações. São pedidos procrastinadores. Pelas razões já fundamentadas nos pedidos anteriores, indefere-se esses pedidos F2 e F3. Pedido G2, esse pedido de índice pluviométrico verificado no município de Tupã é uma informação que, se assim achasse necessária, se poderia o denunciado tê-la trazida aos autos, vez que disponível na rede de computadores. Indefere-se o pedido pelos mesmos fundamentos anteriores. Lidos todos os despachos e seus respectivos fundamentos, os mesmos foram submetidos ao referendo dos membros da Comissão Processante 1/2019, que assim votaram. Vereador Charles dos Passos, favorável a todos os despachos de forma como redigido. O vereador Gilberto Neves Cruz, favorável a todos os despachos da forma como redigidos. Vereadora Maurício Sérgio Mortágua, favorável a todos os despachos. O presidente, então, proclama que todos os despachos foram referendados da forma como estão redigidos e intima o denunciado pelo seu procurador aqui presente sobre esses despachos e determina que, ao final, se assim requerer verbalmente, lhe seja entregue de imediato cópia desta audiência contendo o inteiro teor dos despachos. Na sequência, o relator vereador Charles dos Passos solicita a juntada
tomada dos autos como prova da sentença judicial de ação civil pública, tendo como requerente o Ministério Público do Estado de São Paulo e como requerida a Prefeitura Municipal de Tupã, sentença prolatada em 5 laudas, defere-se a juntada como entrega de cópia ao procurador do denunciado, que assim se pronunciou. Salvo engano, não houve publicação da mesma no Diário Oficial. Ou seja, a defesa do município não foi cientificada, estando pendente intimação, portanto prazo para recurso da respeitável sentença. Prosseguindo, foi chamada a terceira testemunha, a ser inquirida, senhora Juliana Yuri Wendy Benhossi, brasileira, casada, servidora pública municipal, portadora do RG 418326656, CPF 30303133864, residente na rua Clóvis de Oliveira 215, Jardim Itaipu, Tupã, São Paulo. Prestou compromisso de dizer a verdade e depois de advertida das penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às perguntas dos advogados do denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a esses autos, assinando no final o respectivo termo de testemunha. Requerimento do procurador do denunciado de juntada em vídeo deferida do pronunciamento da equipe de vigilância em ação ocorrida nesta Câmara. Foi deferida, determinando-se a assessoria do que providencia o vídeo. Antes da oitiva da próxima testemunha, o presidente da comissão processante, vereador Maurício Sérgio Mortágua, determinou que, mesmo não havendo nenhuma testemunha intimada para ser ouvida no dia de amanhã, a audiência será aberta às 14 horas, como anteriormente designado, para eventual oitiva da 10ª testemunha do denunciado, inclusive do deputado estadual Reinaldo de Souza Augusto, ou outra que deverá comparecer independentemente de intimação, na forma do disposto no inciso 5º do Decreto-Lei 201/1967 e no regimento interno, em disposição semelhante, após a realização da audiência designada para amanhã, dia 8 de maio de 2019, às 14 horas, está concluída a instrução, intimando-se o denunciado por seu procurador aqui presente de que estará aberta a vista do processo ao denunciado para apresentação de razões finais escritas no prazo de 5 dias. Determina a assessoria que, independentemente de outro despacho, encaminhe mediante protocolo aos membros da comissão cópia das razões finais imediatamente assim apresentadas. Em seguida, designa o dia 17 de maio de 2019, sexta-feira, às 9 horas, para a realização de sessão da comissão processante, que emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação. Convoca os membros dessa comissão processante e intima o denunciado, através do seu procurador aqui presente, de mencionado ato e para que estejam presentes na sessão, o denunciado, se assim desejar. Recomenda aos membros da comissão, tendo que em vista que estão recebendo todos os documentos, arquivos e demais instrumentos juntados a esses procedimentos, que tragam suas manifestações prontas. O relator, seu relatório ou outros membros, se for o caso, os fundamentos de seus votos. Para tanto, fica desejado deferido a entrega de cópia de qualquer ato, documento ou instrumento que compõe esse procedimento aos membros da comissão, para que possam analisar e embasar seu voto, e bem assim ao denunciado que está intimado pelo seu procurador aqui presente. Na sequência, é chamada a 4ª testemunha a ser inquirida, Sr. Valentim Sérgio Bijeski, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG 18-536-536 e do CPF 110-668-668-30, residente na rua Rafael Carrion, Parque Universitário, Tupã, São Paulo. Prestou o compromisso de dizer a verdade e, depois de advertida das penas de falso testemunho, respondeu às perguntas dos membros da comissão e às perguntas do advogado do denunciado, sendo gravado o seu depoimento, cuja mídia se juntará a esses autos, assinando no final o respectivo termo de depoimento de testemunha. A referida audiência foi assistida por servidores da Câmara, pelos vereadores Antônio Carlos Meireles da Silva e Paulo Henrique Andrade. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente declara encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e determinando a lavratura da presente ata lavrada por mim, William Roberto Manfra Martins, que depois de lida e aprovada sai assinada pelos membros da comissão, pelo procurador denunciado e por quem tem direito que assim o desejar. Tupã, São Paulo, 7 de maio de 2019, assinam vereador Maurício Sérgio Mortágua, presidente da CP, Charles dos Passos, relator da CP, Gilberto Neves Cruz, membro da CP, Dr. Rudiane de Oliveira, advogado denunciado. Sentença do processo a qual foi referido em ata. Termos de depoimento de testemunhas e respectivas mídias.
Comissão processante 1/2019, ata 8 de maio de 2019. No dia 8 de maio de 2019, quarta-feira, às 14h03, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Tupã, na Praça da Bandeira 222 Centro, na cidade de Tupã, estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão processante 1/2019, presentes os vereadores que compõem a comissão, conforme nomeação do ato 22/2019 da mesa da Câmara, a saber, a Maurício Sérgio Mortágua, presidente, Charles dos Passos, relator, e Gilberto Neves Cruz, membro, e também os assistentes da comissão, os servidores William Roberto Manfred Martins e Emerson Sadayuki, que vão secretariar e dar assistência a esse ato. Havendo quórum legal, o presidente da comissão, vereador Maurício Sérgio Mortágua, dá início aos trabalhos, agradecendo a presença e solicitando que tomem assento em seus lugares. Dando início aos trabalhos, foi apregoado o denunciado que estava ausente, foi apregoado o seu representante legal, também ausente. Após foi apregoada a testemunha indicada pelo denunciado, deputado estadual Reinaldo de Souza Augusto, ausente. O presidente reitera o fim da instrução processual, da qual o denunciado foi intimado por meio de seu procurador na audiência realizada em 7 de maio de 2019, abrindo-se o prazo de 5 dias para a apresentação de razões sinais, do qual também o procurador foi devidamente intimado. A referida audiência foi assistida por servidores da Câmara, pelo vereador Renan Vitor Pontelli. Nada mais havendo a ser tratado, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente declara encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e determinando a lavratura da presente ata, lavada por mim, William Roberto Manfred Martins, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da comissão processante, pelo procurador do denunciado e por todos e quem dê direito que assim o desejar. Tupã, São Paulo, 8 de maio de 2019, assina o vereador Maurício Sérgio Mortágua, presidente da CP, Charles dos Passos, relator da CP, Gilberto Neves Cruz, membros da CP, e também o vereador Renan Vitor Pontelli. A seguir, alegações finais do denunciado. Excelentíssimo senhor vereador presidente da Comissão Processante. Comissão Processante 1/2019, José Ricardo Raimundo, prefeito do município de Tupã, já qualificado nesses autos de pedido de cassação acima enumerado, representado pelos advogados ao final assinados, vem à presença dessa comissão processante apresentar suas alegações finais nos autos do processo supraindicado, em que figura como denunciante o senhor André Gustavo Zanoni Braga de Castro, passando a fazê-lo de forma adiante aduzida. Preliminarmente, as decisões anteriores da comissão processante não tiveram o condão de afastar todas as questões trazidas em sede preliminares. Ao contrário, o desvio ou afastamento sem qualquer fundamentos legais somente demonstra o verdadeiro intuito de se levar adiante um processo eivado de tantas e flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades, provavelmente com objetivo escusos e incontestáveis. Por essa razão, estão mantidas nessas alegações finais todas as arguições preliminares. 2. Inépcia da denúncia, a partir da acusação em que elabora a defesa. Conhecidas as acusações, portanto, deve o denunciado defender-se apresentando sua versão dos fatos ou a fundamentação jurídica que ampare o comportamento impugnado. Em certo sentido, a possibilidade de formulação completa de defesa depende da boa apresentação da acusação. Não há que se exigir da peça de denúncia que seja tecnicamente irretocável. Exige apenas que apresente os fatos e a legislação sobre eles incidentes, ligando-os logicamente, daí se deduzindo o pedido de cassação. Nesse sentido, é a doutrina de Tito Costa. A denúncia deve ser formulada com clareza, expondo os fatos e indicando as provas. Embora não se possa exigir dela precisão técnica e de uma denúncia penal, necessário será, entretanto, que seja redigido de forma a permitir o ajustamento de fatos e a letra da lei, e assim possibilitar ao acusado a elaboração de sua defesa. Se assim não for, este mínimo não tiver sido atendido, a denúncia será inepta e não poderá ser aceita. Mas, lendo a denúncia, quais são, afinal, as infrações que teriam sido praticadas pelo senhor prefeito que conduziram ao pedido de cassação? 3. Não se trata aqui de imaginar filigramas jurídicas. O que se quer é compreender a acusação em suas características iniciais, que incluem a indicação de atos supostamente irregulares praticados pelo acusado, capazes de levar à propositura dessa demanda e à sua respectiva tipificação legal. A peça de denúncia apresenta um extenso
desenrolar de fatos, mas deixou de apontar quais seriam, afinal, os atos de suposta infração político-administrativa praticada pelo senhor prefeito. Nesse ponto, como se observa as folhas dos 21 e 22 da peça inicial, o denunciado excusa-se de indicar quais seriam os tipos infracionais que imaginam terem sido cometidos pelo acusado, dentre os previstos no rol do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, incapaz de apontar um só dispositivo supostamente infringido pelo prefeito municipal. O denunciante simplesmente reproduz a íntegra do artigo 4º na inicial, incluindo todos os seus incisos, como que para dar ao acusado a oportunidade de escolher quais seriam aqueles a quais deveriam defender-se. Simplesmente não se encontra na petição inicial a indicação dos tipos penais de infração política administrativa supostamente cometidos pelo acusado. Evidentemente, a ausência de tal indispensável indicação compromete o exercício da defesa por parte do acusado de maneira insuperável. Quarto, a falta de indicação concreta dos atos e fatos que pretende perseguir, e bem assim, tipos infracionais a ele relacionados, é razão suficiente para remeter a presente denúncia ao arquivamento, o que se pretende em fase ultrapassada por inépcia. Tal já foi decidido por Igreja do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando confrontado com pedidos com o formulado nesses autos. Confira-se nesse sentido. Infração política administrativa, a denúncia deve ser deduzida com fatos certos, determinados, concretos, aptos a veicular o direito de defesa do imputado, como se fosse exigir dessa obediência a um rigor técnico só compatível com aqueles dotados de formação jurídica. É necessário que seja veiculado de tal forma que se possa adequar os fatos aos tipos legais, possibilitando ao denunciado elaborar a sua defesa. Ato administrativo, Câmara Municipal, cassação de mandato de prefeito, hipótese em que a denúncia apresentada se baseia em notícias jornalísticas sem apontar provas robustas. Ademais, a denúncia padece de inépcia, já que não descreve os fatos de forma clara, com ampla apresentação das respectivas provas de alegações. Nessa fase final de julgamento da denúncia, ainda é possível juridicamente decidir-se pela inépcia da denúncia, o que aqui fica reiterado. 5. Ainda há outra razão para o reconhecimento da inépcia da denúncia no caso presente. É o que é o tratado de 8 diferentes acusações. A peça acusatória não distingue os fatos agitados entre si, providenciando-se sua individual correspondência às tipificações legais e aos meios de provas pretendidos. A acumulação de denúncias não pode acarretar prejuízo à defesa, de modo a diminuir a amplitude dos meios postos à disposição do acusado para refutar as inquirições que lhes são lançadas. Bem por isso, o Decreto-Lei nº 201/67, em seu artigo 5º, inciso 6º, prevê por concluída a defesa proceder-se a tantas votações nominais quanto forem as infrações articuladas na denúncia. E aqui, verdadeiramente, até por decisão desta comissão processante, houve prejuízo para a defesa nas medidas que foi negada a oitiva das testemunhas então arroladas. 8 fatos distintos, 10 testemunhas para cada fato. Tomemos novamente a obra consagrada de Tito Costa para melhor aprender a questão posta. Especificamente em processo de cassação de mandato municipal, a peça acusatória deve reunir em grupos distintos os fatos atinentes a diferentes infrações, indicando em cada qual de fatos as provas que o denunciante pretenda produzir. Isso porque, nos termos do inciso 6º, deve haver tantas votações nominais quanto forem as infrações articuladas na denúncia. Se, por exemplo, o denunciante apontar fatos que constituem infrações diferentes, não o fizer com a separação desses em função de cada infração autônoma, a denúncia será inepta por não permitir as necessárias votações isoladas e, ademais, por dificultar ou impossibilitar a defesa. Também pela mistura de acusações sem a devida separação de fatos, tipificações e provas, requeriu-se o reconhecimento da inépcia da denúncia e de imediato arquivamento do processo, algo que ainda pode ser decidido nesta fase. Mérito dos cargos comissionados. A acusação centrada nesses fatos, tal como as demais, não possui nenhum conteúdo de ação reprovável por parte do prefeito de Tupã, capaz de conduzir a acusação de prática de infração política administrativa.
Traduzindo-se bem o conteúdo desse tópico da decisão inicial, da petição inicial, há que se concluir que o pedido de cassação repousa no fato de que houve uma ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal julgada procedente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na estranha visão defendida pelo denunciante, o simples julgamento de ação dessa natureza seria capaz de configurar a prática de infração política administrativa pelo prefeito do município. Não há como compreender qual é o raciocínio que o conduz a essa absurda conclusão. Efetivamente, há que se conceder que realmente o órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade promovida por questionar dispositivos de lei municipal. Mas será que tal fato é capaz de conduzir à cassação de mandato do prefeito municipal? Então, qualquer julgamento pela procedência de ação dessa natureza traz consigo carga de ilicitude capaz de afetar o pleno exercício de mandato político legitimamente obtido sobre consagradora votação popular? Ora, é certo que não. É tanto assim que o próprio julgamento em que se baseia o denunciante deixa claro que o real alcance da irregularidade detectada. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucionalidade do dispositivo de lei municipal que regulam cargos de provimento em comissão na estrutura do Executivo Municipal, mas, ao fazê-lo, teve o cuidado de estabelecer período de modulação durante a qual a legislação continua a vigorar. Vejamos os termos do julgamento em questão. Destarte forçoso reconhecer a violação das normas constitucionais configurando-se vício de inconstitucionalidade material, devendo ser declarada a inconstitucionalidade dos supramencionados cargos previstos na legislação municipal ora contestada. Entretanto, mostra-se necessário modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nos termos do artigo 27 da Lei 9.868 de 99, diante da necessária segurança jurídica e interesse público de conferir tempo à administração municipal para que se reorganize o quadro de pessoal, com exoneração dos ocupantes dos mencionados cargos em comissão e reestruturação com início da audação de provimento pelo sistema de mérito. Desse modo, a inconstitucionalidade passa a ter eficácia após o período de 120 dias contados desta decisão. Destacamos. Em outras palavras, reconhecendo que as irregularidades não são graves e defendendo o interesse público de conferir tempo à administração municipal de Tupã para reorganizar a estrutura administrativa do Executivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o julgamento de inconstitucionalidade somente será aplicado após decorridos 120 dias após a sua promulgação. Ora, se a irregularidade fosse realmente grave, teria o Tribunal de Justiça de São Paulo concedido tal prazo para a adaptação da administração de Tupã aos termos do julgamento? É evidente que não. Apenas a título de informação, vale a pena destacar que a administração de Tupã ostenta baixíssimo percentual de cargos comissionados em sua estrutura, equivalente a aproximadamente 2,88% do total de postos do Executivo, dos quais parcela significativa é preenchida de servidores estáveis admitidos por concurso público. Percebe-se, portanto, que a criação de cargos de provimento em comissão por lei municipal não carrega nenhum contorno de ilicitude que possa indicar o desprezo aos preceitos constitucionais de acesso aos cargos e funções públicas. Bem diversamente, a baixa proporção de cargos de livre nomeação no Executivo de Tupã configura respeito a normas constitucionais, justamente por reservá-los para funções de confiança, conforme previsão em lei municipal, em perfeita consonância com as prescrições estabelecidas no artigo 37, incisos 2º e 5º da Constituição Federal. Além disso, seria por demais estranho imaginar que a Câmara Municipal de Tupã e seus vereadores que aprovaram a lei municipal em questão viessem agora responsabilizar o prefeito por apontamento de inconstitucionalidade dessa mesma lei. Isso porque, a bem da verdade, o prefeito apenas deu execução à norma aprovada pela maioria dos vereadores do Legislativo Municipal. Se a inconstitucionalidade de lei municipal pudesse servir de base para pedido de cassação do mandato eletivo, o que se admite apenas para argumentar, também os nobres vereadores de Tupã poderiam enfrentar a mesma sorte, já que atuaram decididamente no processo legislativo para a promulgação de lei, aprovando-a no exercício de suas funções institucionais.
7. E não é só. O referido julgamento não transitou em julgado. Contra ele foi interposto recurso extraordinário para apreciação do Colégio Supremo Tribunal Federal, cujo cabimento já foi admitido pelo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão na qual, reconhecendo a importância dos temas tratados no recurso, temas de repercussão geral, determina sua suspensão na forma da legislação processual aplicável. É dizer, trata de recurso que com boa possibilidade de êxito e já teve sua admissibilidade reconhecida pelo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não se pode considerar que tramite esse pedido de cassação de mandato contra o prefeito municipal de Tupã, com base em decisão judicial não transitada em julgado, com recurso extraordinário já interposto e admitido pelo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Trata-se de decisão judicial passível de ser revista em seus termos e por isso mesmo, ou seja, em vista de sua inafastável indefinição, não pode ser utilizada como base de pedido de cassação de mandato de prefeito. Ou será que pode a Câmara Municipal de Tupã julgar procedente esta denúncia com base na simples existência de apontamento de inconstitucionalidade para que em seguida descobrir que esse julgamento seja revisto em nova apreciação judicial proferida por órgão jurisdicional superior, o Supremo Tribunal Federal. A acusação não se sustenta nem pode ser admitida se o julgamento judicial em que se baseia não é definitivo, como se dá no caso presente. Por tais razões e por este fato, a denúncia deve ser julgada improcedente. 8. Animais peçonhentos e dengue. No que toca a esse tópico, impera a desinformação ou desconhecimento das várias ações encetadas pelo governo municipal para o combate a essas pragas urbanas. É quase uma covardia pretender culpar o prefeito municipal pela infestação de escorpiões em Tupã ou pelo incremento dos casos de dengue em determinado período do tempo. Não há senso em tais acusações, pois evidentemente os fatos narrados não decorreram de atuação pessoal do prefeito. Por outro lado, é certo que o Executivo Municipal tem desenvolvido efetivamente ações para controle dos males apontados. A defesa trouxe para os autos um extenso quadro comparativo com datas, números e casos positivos e negativos, enfim, trouxe uma ampla análise técnica da situação. Lá é possível perceber a significativa queda dos números de notificações da doença dos anos de 2017 e 2018, os primeiros 2 exercícios da atual gestão. Já em 2019 ocorreu uma subida, como é comum na incidência de dengue, doença de ciclo plurianual. Mas, apesar disso, os números de 2019 são muito inferiores àqueles que foram verificados em 2015 ou 2013, sendo que houve pouquíssimos óbitos na cidade em razão da dengue desde a posse da atual gestão municipal. É bom frisar que os números de 2019, muito embora sejam apresentados no primeiro bimestre, servem como medida confiável para aferir o verdadeiro alcance da infestação neste ano, pois a estação de chuvas já vai se findando e com ela a maior incidência da proliferação da doença e seu agente transmissor. Mas não é só. Nos últimos meses, a Prefeitura vem fazendo ampla campanha de orientação e conscientização sobre o tema, inclusive envolvendo as unidades municipais de ensino. De modo semelhante, tem realizado ações de bairro, mutirões para limpeza, combate e prevenção. A campanha já foi realizada em 3 bairros da cidade: Antônio Pereira Gaspar e proximidades, Marajoara e proximidades, local do alagamento, objeto de outro tópico da denúncia, e Coab 2, Parque Ipiranga, Jardim Casari e proximidades. A Prefeitura da Estância Turística de Tupã, através da Secretaria de Saúde, realizou durante o período de 9 de setembro de 2017 a dezembro de 2018, em trabalho nas empresas, clubes de serviço, associação de bairros e vários encontros em residências em áreas com cobertura de PSFs, inclusive nos 3 distritos. A partir de 2019, em parceria com a Secretaria da Educação, estão sendo realizados nas escolas trabalhos educativos com o objetivo de conscientizar os alunos, professores, direção e funcionários quanto à eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Além disso, convém destacar que a equipe de vigilância da Secretaria de Saúde está executando a nebulização em todas as áreas da cidade, onde há registros de casos positivos e
pontos estratégicos auxílios da SUSEM de Adamantina. O veneno utilizado é o Convenctor EW 44%. Até o momento foram utilizados 28 litros, 560 litros diluídos de veneno, 11 quilos de Sumilarve larvicida, utilizado para o controle de larvas. O veneno é fornecido pelo governo do estado sem custo para o município. Ao tratar de tão séria matéria, a denúncia mostra-se absolutamente vazia de conteúdo. Prender e condenar o prefeito porque surgiram escorpiões na cidade é realmente uma postulação temerária e tremendamente injusta. Como é que houve uma infestação de escorpiões ocorrida no ano de 2018 em todo o país, em especial no estado de São Paulo e Minas Gerais? Certo é que houve uma infestação de escorpiões ocorrida no ano de 2018 em todo o país, em especial no estado de São Paulo e Minas Gerais. Cidades como Americanas, Santa Bárbara do Oeste, Ribeirão Preto e até mesmo São Paulo sofreram ou sofrem em situações de perigo envolvendo escorpiões. Segundo dados publicados pelo jornal Folha de São Paulo, o aumento do número de acidentes com escorpiões em todo o país em 2018 colocou as autoridades em alerta. O Ministério da Saúde afirmou uma parceria com o Instituto Butantan para orientar profissionais da saúde e prefeituras sobre como evitar a proliferação do aracnídeo. Também aqui a defesa trouxe um quadro analítico de incidência de manifestação de escorpiões no Brasil, comprovando a evolução das ocorrências. Evidentemente, não só pode ser considerada essa acusação vazia, dirigida contra o prefeito de Tupã, razão pela qual também, neste ponto, deve ser julgada improcedente a acusação. 9. 504 câmeras de segurança. A instalação de câmeras de segurança é tema que não apresenta nenhuma irregularidade e por isso não mostra cabível de modo algum a sua ventilação como causa para pedido de cassação do prefeito de Tupã. A inépcia da denúncia no que toca a esse tópico em particular, entre outros, mostrou-se com toda a força. Agora, a decisão mais correta é o julgamento da improcedência desta acusação. Afinal, qual foi o ato individualmente praticado pelo senhor prefeito que justificou a formulação de tão grave acusação? Nenhum. Não há irregularidade concernente à compra e instalação de câmeras de segurança nas creches e escolas municipais, mas ainda que houvesse uma irregularidade qualquer tocante a estes atos, o que se admite apenas para argumentar, a denúncia é inépita porque não descreve um só ato ilegal praticado pelo prefeito. Neste ponto, a denúncia foi um primor de imprecisão, vagueza e omissão. Afirmam apenas que há inquérito civil que investiga a suposta, mas inexistente, ocorrência de superfaturamento na aquisição de câmeras de segurança. Esquece-se o denunciante de informar que o inquérito civil não foi concluído e que o executivo já prestou as devidas informações, documentos e esclarecimentos de modo a afastar qualquer suspeita de irregularidade na licitação de aquisição de bens. E esquece-se ainda de mencionar que foi ele mesmo, o denunciante, que agora, quem pessoalmente ofereceu representação ao Ministério Público Estadual para acusar irregularidades de que jamais existiram. Não há descrição de atos irregulares praticados pelo chefe do Executivo no tópico, razão suficiente para que sequer seja considerado como uma razão para o presente procedimento. Apenas em consideração à Câmara Municipal de Tupã, o defendente apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito de conteúdo versado nesse tópico. Ao longo dos anos, as escolas municipais têm sofrido com invasões, principalmente nos períodos noturnos e em finais de semana, quando não há atividades escolares nas unidades de ensino. Tem sido comum os funcionários chegarem para abrir as escolas e deparar com cenas de vandalismo e furtos, tendo sido constantes, inclusive, a invasão para a utilização de drogas e outras atividades ilícitas. Com a finalização da instalação do sistema de monitoramento das unidades educacionais da rede municipal, sem sombra de dúvida, os 6.000 alunos que são atendidos diariamente na rede municipal de ensino, além dos 806 funcionários, estão em ambiente seguro, podendo desenvolver as suas atividades com efetiva tranquilidade e segurança, sendo essa uma importante conquista que irá melhorar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem. Houve instauração de inquérito civil pelo Ministério Público Estadual
inquérito civil a partir de representação formulada pelo mesmo autor da denúncia que originou no processo de cassação, ou seja, tratou de espalhar acusações infundadas, por certo já preparando o futuro pedido de cassação. A Prefeitura já apresentou todas as informações e documentos solicitados atestando a legalidade da contratação. Ainda não houve manifestação conclusiva da Promotoria de Justiça. Tramitação civil pública da Comarca de Tupã, ajuizada pelo Sindicato dos Sindicatos Públicos dos Trabalhadores Públicos Municipais de Tupã contra a Prefeitura de Tupã, na qual foi deferida tutela de urgência parcial, para autorizar a instalação de equipamentos em determinadas áreas das escolas, ou seja, em pátios, corredores, quadras de esportes, pontos estratégicos na parte externa das escolas e junto às portarias de entrada e saída dos colégios, quando os equipamentos sejam utilizados estritamente para a vigilância e segurança dos alunos e professores, de forma moderada, generalizada e impessoal, ficando proibido a divulgação dessas imagens. O Ministério Público havia se manifestado desfavoravelmente à concessão da liminar. O município está cumprindo a decisão judicial e, objetivamente, não havia sido instalada câmara de segurança em local diverso daqueles expressamente autorizados judicialmente. 10. Autodivisoria de Corpo de Bombeiros, AVCB. Trata-se de problema complexo que veio a público no período da atual gestão municipal, infelizmente criado pela contínua omissão de gestores municipais do passado ao longo de décadas, que sem dúvida será por ela resolvido em benefício de toda a cidade. Um grande esforço está sendo feito pela atual administração municipal para sanar definitivamente a questão. Resumidamente, pode-se afirmar que, durante muitos anos, várias gestões municipais entregaram à população de Tupã prédios públicos sem as devidas instalações de proteção contra incêndio e, por isso mesmo, não providenciaram para tais prédios a expedição pelas autoridades do Corpo de Bombeiros do necessário autodivisoria que atestaria a regularidade dos imóveis em relação ao tema. A atual administração recebeu esse patrimônio público totalmente irregular e atualmente está em curso a ação de fiscalização capitaneada pelo Ministério Público do Estado para regularizar o problema. Aliás, ações similares têm sido desenvolvidas pelo Ministério Público Estadual em cidades de todo o Estado, visando regularizar de uma vez só as irregularidades plantadas ao longo de décadas de atuação administrativa ineficiente. É importante salientar que todas as obras inauguradas pelo atual governo possuem a VCB. Logo, o problema não foi agravado pela atual gestão. Ocorre que não há omissão administrativa, o município sequer possui um cadastro patrimonial adequado, de modo que o trabalho para a obtenção de AVCB precisa ser iniciado do zero, com a catalogação de todos os prédios utilizados e da situação de cada um, para depois avançar na questão da obtenção de plantas e demais documentos técnicos dos imóveis, de modo a permitir a obtenção dos AVCBs. Seguem-se outros esclarecimentos importantes sobre a questão. 1. A liminar concedida foi, resumidamente, nos seguintes termos: prazo de 90 dias para a apresentação de relação de imóveis pertencentes ao município ou de terceiros, porém locados ou à disposição para o ente público municipal que ainda não tenham o AVCB. No prazo de 90 dias da relação do item A, promover esclarecimentos individuais de cada imóvel, apontando a dificuldade ou obstáculo para a obtenção do AVCB. C. Em 180 dias, contados da homologação judicial do cumprimento dos itens A e B, a elaboração e comprovação do protocolo dos projetos exigidos pelo Corpo de Bombeiros. D. Em 3 anos, contados da homologação judicial do cumprimento do item C, para obtenção e apresentação do AVCB dos imóveis do item A. A liminar foi concedida ainda para proibir, a partir da ciência desta decisão, da instalação e funcionamento de nova edificação que não conste na relação do item A sem a prévia obtenção do AVCB, sob pena de interdição e aplicação de multa de R$10 mil por edificação. O juiz considerou as ponderações que foram apresentadas pela Prefeitura no inquérito civil, que mostrou boa vontade e interesse em resolver o problema. 3. O município
agravou da liminar, comprovando a impossibilidade física e orçamentária de cumprimento no prazo de 3 anos para a regularização dos AVCBs a partir das justificativas técnicas das Secretarias de Planejamento e de Finanças. 4. A Prefeitura acompanhou todo o inquérito civil e prestou diversas informações, salientando que conhecia o problema e que desejava resolvê-lo, porém era impossível fazê-lo de imediato, seja porque não tem pessoal suficiente para isso, seja por limitações orçamentárias. Em nenhum momento houve omissão ou inércia da administração. Muito ao contrário, como dito, desde o início do inquérito civil, a administração está mobilizada para solucionar a questão. 6. Em 24 de janeiro de 2019, a Prefeitura encaminhou novas informações ao Ministério Público, detalhando todos os trabalhos que estavam em curso e expondo suas dificuldades para a resolução rápida da questão, por absoluta falta de pessoal e principalmente de recursos necessários. Nessa ocasião, foram expostos permanentemente todos os aspectos administrativos que envolvem a questão. 7. Ocorre que a solução naturalmente deve levar em consideração a possibilidade do município, principalmente orçamentária e financeira, porque de nada adianta apresentar uma solução formal que não possa ser executada por falta de recursos que tornem impossível a sua implementação. 8. Portanto, a administração tem ciência da magnitude e da complexidade do problema e tem agido e continua agindo para solucioná-lo. 9. Reputa-se, assim que foi dito acima, o problema foi herdado pela atual administração, que em nada contribuiu para o seu surgimento e nem fez aumentar, estando apenas para tentar resolvê-lo. Por isso é que a solução apresentada sempre há de levar em conta as possibilidades reais de atuação do município, considerando principalmente a questão financeira, já que existem diversos outros problemas com a mesma urgência e prioridade para serem resolvidos. Enfim, nunca houve omissão da atual administração municipal acerca do tema e continua-se a buscar soluções para resolvê-lo. Com essas considerações, requer-se a improcedência do pedido no que toca a este fundamento. Casas terapêuticas. O modelo atualmente adotado decorreu de imposição judicial, com efeito por força de antecipação de tutela de urgência em ação civil pública objeto de processo movido pelo Ministério Público Federal perante a primeira vara da subseção judiciária de Tupã da Justiça Federal, foi determinado ao município de Tupã que instalasse residências terapêuticas no lugar para abrigar egressos de instituição psiquiátrica localizada no município, a PERROSP, que redundou na necessidade de abertura e manutenção de 14 residências terapêuticas, além de uma ou outra já existente, totalizando 15 residências terapêuticas. Para dar execução à referida ordem judicial, a Prefeitura, autorizada por Lei Municipal 4.843, de 2017, firmou contrato de programa com o Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde, CRIS, tendo por objeto o cogerenciamento para recursos humanos do Programa de Serviço Residencial Terapêutico, SRT, tipo 2, e do Centro de Atenção Psicossocial 2, CAPES 2, no âmbito do município de Tupã. Igualmente, por intermédio da Lei Complementar 333 de 2017, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão vinculados ao Programa de Serviço de Residência Terapêutica tipo 2 da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências, foram criados 5 cargos de chefe de setor de serviço de residência terapêutica. Artigo 3º. No que tange à necessidade desses cargos, vale esclarecer que as DRS 9 de Marília, que é o órgão estadual responsável por acompanhar a execução da política pública relativa ao serviço de residência terapêutica, reconheceu nessa condição a necessidade de criação dos cargos ante a ordem judicial a ser cumprida pelo município de Tupã. Ofício 307, 3073, 2017, DRS 9, CPAS-SM, datado de 9 de 8 de 2017, oriundo do DRS 9 de Marília, em resposta ao ofício 201, 2017, ASM do município de Tupã, atestou a necessidade dos
cargos, dando parecer favorável à sua criação por reputá-los necessários para a execução da política pública de saúde relacionada à espécie. Ao início da atual administração 2017, a referida liminar já havia sido concedida e já havia transcorrido mais de 2/3 do prazo para o seu cumprimento, mas a anterior administração havia instalado apenas uma residência. Por isso foi postulado um novo plano de trabalho e execução com a dilatação do prazo para cumprimento, de modo que a administração, então, conseguiu implantar as demais 14 casas. Houve acordo judicial nesse sentido, que prorrogou o prazo para o cumprimento a partir das justificativas da nova administração. Nesse contexto, foram aprovadas as leis necessárias para a efetivação do serviço, a autorização para contrato de programa com consórcio de saúde, a aprovação de plano de trabalho e do quadro de pessoal para o programa e criação de cargo de promovimento em comissão de chefe de serviço de residência terapêutica. A decisão judicial que criou a obrigação de instituição do serviço pela Prefeitura de Tupã, por sua vez, impôs à União a obrigação de envio de custeio de serviço, sendo este capítulo da decisão confirmada pelo Tribunal Regional da 3ª Região em julgamento de recurso manejado pela União. Nesse contexto, foram elaborados os pedidos de complementação de recursos para o custeio integral dos serviços pela União, acima referidos, como dito, ainda não tiveram resposta. Isso mostra que o município adotou todas as medidas possíveis para que obtenha o custeio integral do serviço com recursos federais, inexistindo omissão no assunto. É de relevo salientar sobre o assunto que existe um expediente no Ministério Público Estadual com todas as informações já prestadas pela administração. O expediente foi aberto a partir de denúncia do mesmo autor da denúncia, que culminou na abertura do processo de cassação. O inquérito civil não teve solução até o presente. Para averiguação dos fatos, então, em curso na Prefeitura de Tupã, 2 processos de sindicância. Foi solicitada a abertura de um 3º processo a partir de novos fatos apresentados por um vereador. O mesmo denunciante também promoveu a ação popular, conforme narra na denúncia, a qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pelo autor e que não tem sentença de mérito até o presente. Os cargos comissionados questionados pelo denunciante foram criados por lei municipal para atendimento de decisão judicial e, portanto, não são irregulares. No que toca às denúncias de atuação inadequada de servidores no cumprimento das funções das casas terapêuticas, é certo que o Executivo está promovendo a devida apuração dos fatos, que poderá culminar com a aplicação de sanções aos envolvidos, sem comprovadas as irregularidades. Evidentemente, a atuação do Poder Público Municipal deve desenvolver-se de acordo com a lei, obedecendo-se aos princípios constitucionais de ampla defesa e de devido processo legal. Não há omissão no Executivo Municipal a respeito dos fatos. Não há apontamentos na denúncia de ato individualmente praticado pelo senhor prefeito que possa redundar em sua responsabilidade pessoal. Por essas razões, deve ser julgada pela improcedência a denúncia também em relação a este tópico. Estado das ruas. Formular pedido de cassação de prefeito em razão de buracos nas ruas ao final da estação de chuvas configura inegável oportunismo, desamparado de denúncia de razão jurídica. Vale a pena lembrar que o presente procedimento se destina à apuração e punição, se o caso, de casos individuais seríssimos capazes de conduzir à igualdade de seríssima sanção de cassação de mandato. Ao ensejo, cabe atenção ao quanto determina a Lei Orgânica do Município de Tupã, em seu artigo 64, abaixo reproduzido. Artigo 64, são crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem contra essa lei orgânica, e especialmente, primeiro, a existência da união do Estado e do município. Segundo, o livre exercício do poder legislativo. Terceiro, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Quarto, a probidade na administração. Quinto, a lei orçamentária. Sexto, o cumprimento das leis e decisões judiciais. Ora, a lei orgânica municipal informa que os atos considerados como crime de responsabilidade do senhor prefeito municipal, que podem conduzir ao processo de impeachment, são aqueles que atentam contra valores inarredáveis do Estado de Direito, como a existência da União, do Estado e do município, ou exercício de direitos políticos individuais ou ainda livre exercício do poder legislativo. Pois bem,
Será razoável imaginar que a existência de buracos nas ruas de Tupã, se verdadeira fosse a acusação, é fato que atenta contra tais valores fundamentais, cujo descumprimento a Lei Orgânica Municipal qualifica como crime de responsabilidade do prefeito municipal? Ora, é evidente que não. A cassação do mandato do político com usurpação de vontade popular expressa em eleições livres realizadas no município não pode se dar por mero capricho, com base em motivos pueris ou desimportantes, somente tendo lugar diante da caracterização de grave infração praticada pelo poder do chefe executivo, que permita sua responsabilização individual perante o Legislativo Municipal. É tudo que não se configura quando o que está em pauta o bom estado do asfalto dos logradouros públicos ao fim da época de chuvas. Por tais razões, sem maiores digressões, já merece o julgamento pela improcedência o pedido fulcrado em tal motivação. Novamente, respeito à Câmara Municipal de Tupã, informa o defendente que nessa cidade o serviço de tapa-buracos é relacionado continuamente e que para recapeamento o município depende de transferência de recursos de outras entidades federativas. De sua parte, o município procura buscar emendas parlamentares e convênios para obras de recape. O município integra um consórcio público com essa finalidade. O problema principal é que a malha viária de Tupã é antiga, mais de 15 anos, e precisaria de que fosse totalmente renovada. Porém, não há recursos suficientes para essa magnitude, sendo que o trabalho de tapa-buraco é uma alternativa viável para diminuir o problema e assegurar ao menos a segurança do sistema viário. No ascenso no processamento, nem mérito, nem muito menos em imaginar julgamento pela procedência em relação a tais fatos. Requer-se desde já o reconhecimento da improcedência do pedido. 13. Enchente na Rua Marajoara. Na Vila Marajoara, imagens não falam mais do que palavras quando se trata de acusação movida contra o prefeito municipal para intentar a cassação do seu mandato. A simples apresentação de imagens para tal finalidade é medida novamente oportunista e destituída de imprescindível conteúdo jurídico que deve necessariamente amparar o pedido de impeachment do chefe do Executivo Municipal. A inépcia da inicial no ponto é gritante e ainda pode ser reconhecida. Não há descrição de ação irregular desenvolvida pelo senhor prefeito municipal. Não há indicação de qualquer tipo de infracional supostamente incidente. Dentre os arrolados no Decreto-Lei 201/67, não há apontamentos de nenhum valor dentre aqueles prestigiados no artigo 64 da Lei Orgânica Municipal que possa ter sido comprometido com esses fatos. Há apenas oportunismo político sem conteúdo jurídico, lacerado em imagem sem qualquer indicação de atuação individual do seu prefeito a ser investigado. Sabe-se que, no dia das fotografias apresentadas na denúncia, choveu-se em uma só hora todo o volume esperado para todo o mês. É fato da natureza que se lamenta e diante do qual o Executivo tomou todas as medidas que poderia adotar em defesa de todo atingidos. Mas não se pode conceber acusar o prefeito municipal em razão de uma chuva tão inesperada como se faz nessa peça de denúncia. Certamente o prefeito municipal tem muitos poderes, ou que lhe foram concedidos pelos cidadãos de Tupã em regular processo eleitoral, mas não pode tudo. Não pode, por exemplo, controlar as forças da natureza e por isso não pode ser responsabilizado pelos fatos retratados neste tópico da denúncia. A despeito da inconcebível leviandade da denúncia nesse ponto, novamente, o defendente em respeito ao Legislativo Municipal presta os seguintes esclarecimentos a respeito da retomada das obras de macrodrenagem. Primeiro, o custeio da execução da obra de macrodrenagem do córrego Afonso XIII no município de Tupã está atrelado a recursos financeiros de origem federal, que foram obtidos por meio de ajustes a seguir especificados agregados de contrapartida de recursos próprios, sendo a fonte do recurso individualizada a partir de cada braço do córrego da seguinte maneira: A. Obra de macrodrenagem do braço esquerdo do córrego Afonso XIII. Recursos financeiros federais obtidos por meio de termo de compromisso. Transferência de recursos do Orçamento Geral da União, firmado entre o município e o Ministério das Cidades, com liberação pela Caixa Econômica Federal. B. Obra de macrodrenagem do braço direito, recursos financeiros federais obtidos por contrato de financiamento e repasse no âmbito do Programa de Saneamento para Todos, com recursos do FGTS, firmado pelo município de Tupã, constando como agente financeiro a Caixa Econômica Federal.
2. Para a execução da obra, a Prefeitura de Tupã, a partir da concorrência pública, firmou contrato constituído pelas empresas Leão e Leão e Construtora FI Finocchio Limitada. O contrato foi firmado em 23 de julho de 2010, com prazo de vigência e execução de 18 meses, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da ordem do início, emitida em 26 de julho de 2010. 3. Exaurido o contrato, constatou-se que a obra não foi executada em sua integralidade. Igualmente, terminaram vencidos os prazos de programação integrante dos ajustes firmados com o governo federal para o financiamento da obra. 4. Nesse estágio, a retomada da execução da obra dependia da reprogramação dos referidos ajustes e, nesse âmbito, da readequação da documentação técnica a fim de fossem reprogramados e atualizados de modo a atingir a funcionalidade prevista, o que justificou a contratação de profissional especializado ante a complexidade e a inquestionável necessidade de capacitação técnica específica com know-how necessário para que efetuou adequações e atualizações necessárias, as quais já foram submetidas ao crivo dos órgãos ambientais para obtenção das devidas licenças. 5. Concluída a readequação técnica e efetuadas as gestões necessárias ou ajustes, foram revalidados pelo governo federal na linha dos documentos que seguem, sendo reprogramados o contrato de financiamento e repasse, bem como aprovada a documentação técnica atualizada, autorizando-se assim o início do procedimento para a retomada da obra pela Prefeitura. 6. Superados esses momentos, a Secretaria de Planejamento requisitou a retomada da obra a fim de atingir a funcionalidade prevista, tendo-se iniciado a fase interna de contratação e execução do remanescente de obra, originando-se os processos internos. 7. No âmbito da aludida fase interna, já foram realizadas as adequações orçamentárias necessárias e a Secretaria de Planejamento prestou informações complementares em relação ao objeto da execução remanescente na linha do ofício e nos seguintes termos. 8. Detalhe importante, a fase interna do procedimento de retomada da execução da obra somente pôde ser iniciada a partir da autorização do governo federal, que ocorreu em 21 de janeiro de 2019. 9. Esse é o estágio do procedimento que, nessa linha, seguirá em demais fases previstas na legislação de regência, notadamente Lei Federal 8666/93. 10. Enfim, a administração vem demonstrando alto grau de preocupação com a retomada e a conclusão da obra, assegurando-se plena funcionalidade, tendo agido prioritariamente com a prudência devida, sanando-se todas as pendências a partir da retomada da execução do remanescente. Não é demais ressaltar que se trata, mais uma vez, de uma herança difícil deixada por administrações passadas, que a atual gestão municipal há de resolver em proveito de toda a população do município. Aguarda-se a rejeição da denúncia em relação a esse tópico. 14. Computadores destinados à Secretaria de Educação. Novamente, sem surpresas, temos acusação genérica e infundada que não apresenta ligação com os dispositivos legais autorizadores do impeachment municipal e que não descreve a uma só ação irregular praticada individualmente pelo seu prefeito municipal, uma vez que a inépcia da denúncia mostra-se insuperável. Requer-se o reconhecimento especificamente em relação a este tópico. Como isso não bastasse, a acusação mostra-se vazia de conteúdo e trata de fatos em relação aos quais, objetivamente, não há irregularidade ou ilegalidade. É verdade que há procedimento rotineiro de avaliação administrativa que se processa perante o Tribunal de Contas do Estado, mas a simples deflagração de expediente dessa natureza, evidentemente, não tem um condão de implicar o senhor prefeito em infração política administrativa. Por outro lado, a instalação de inquérito civil inconcluso até o presente também não carrega potencial para essa responsabilização. Acusações vazias, desamparadas de elementos probatórios, sem apontamentos de atuação individual do prefeito, é o que se repete nesse item, como já constatado em relação aos anteriores. A acusação não está em termos de prosseguir, por certo.
Mais uma vez, em respeito à Câmara Municipal de Tupã, venham o defendente prestar as seguintes informações. 1. Não há ilegalidade na questão. 2. A Prefeitura de Tupã já apresentou suas justificativas técnicas perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por certo esclarecerão os apontamentos evidenciando a regularidade da execução contratual e a inexistência de ilegalidade. 3. A Prefeitura de Tupã, a partir da licitação pregão presencial, firmou o contrato celebrado em 8 de dezembro de 2017, com vigência até 31 de dezembro de 2018, tendo como contratada a empresa Trend Comercial Eireli, EPP, e por objeto o fornecimento de 250 microcomputadores novos, hardware, com programas diversos para sua operação de acordo com a finalidade de sua utilização, software. 4. O referido contrato administrativo é analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através de processo principal, processo acompanhamento e da conselheira Cristina de Castro Moraes. 5. Em relação à fase de licitação e contrato, aquisição, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atestou a legalidade do procedimento com recomendação. No que pertine à execução contratual, a auditoria do Tribunal de Contas, a partir da verificação in loco ocorrida em 14 de março de 2018, indicou a ocorrência de possíveis falhas. 6. Notificada a municipalidade, apresentou suas justificativas técnicas naqueles autos administrativos, acompanhando de fato respaldo documental, comprovando a insubsistência desses apontamentos, cujo conteúdo segue em anexo. A partir dessas justificativas, é possível concluir pela regularidade da execução contratual, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade, pois os apontamentos registrados são insuficientes. 7. Deste modo, aguarda a Prefeitura que a matéria seja julgada regular pelo Tribunal de Contas. 8. Sem embargo, sendo eventualmente constatada a qualquer irregularidade, a matéria atual ainda está em início de instrução perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, devendo o processo em breve ser submetido ao crivo dos órgãos técnicos da Casa, o que se admite por mera hipótese. A administração a corrigirá de imediato, adotando as medidas necessárias nesse sentido, uma vez que todo o procedimento em questão transcorreu com a mais absoluta lisura, boa-fé e transparência, inexistindo privilégios, dolo, má-fé, deslealdade ou desvirtuamento moral. Com esses esclarecimentos, requer o julgamento pela improcedência da denúncia também em relação a este fato. Falta de tipificação das condutas. 15. Merece nota, como já destacado ao longo desta peça de defesa, a absoluta falta de ações ou omissões do senhor prefeito municipal submissíveis aos dispositivos legais invocados na denúncia para a fundamentação de pedido de cassação do mandato do chefe do executivo. Não há, sequer em tese, ato algum praticado por senhor prefeito que possa ser enquadrado em qualquer das hipóteses de infração político-administrativas aventadas na peça de denúncia. Não há como aplicar os tipos penais previstos no artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67 contra o prefeito de Tupã pelos atos relatados na denúncia. Neste contexto, vem a calha, mais uma vez, a lição e uma advertência de Tito Costa em tudo cabível para o caso presente. No direito administrativo e o processo para a apuração de infrações político-administrativas insere-se no campo desse direito. As atribuições que a lei confere à Câmara Municipal para a apuração de faltas de agentes políticos municipais exigem desta uma conduta absolutamente ajustada aos limites legais, sob a pena de a edilidade adentrar os seus limites perigosos de abuso ou do desvio do poder. Se assim ela agir, o Judiciário tem não só a faculdade como o dever de analisar os fatos e provas a fim de, detectando o abuso ou desvio, concluir pela sua falta de justa causa e assim decretar a invalidade do ato ou dos atos por ela praticados em processo de cassação de mandato do prefeito ou do vereador. Esperamos que no caso presente não se dê hipótese de abuso ou desvio, não se vê a hipótese de abuso ou desvio de poder praticado pela Câmara Municipal, cujas consequências, se verificada a irregularidade, poderão ser afastadas pelo Poder Judiciário Estadual, para resguardo da regularidade institucional e salvaguardada da execução de mandato popular legitimamente exercido pelo denunciado. Provas. Cerceamento de defesa. 16.
Neste ponto, inegável o evidente cerceamento de defesa praticado em face do denunciado. Por exemplo, a Lei de Regência, Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 5º, inciso 3º, prevê que o denunciado, com sua defesa prévia, indique provas e testemunhas que pretende produzir até o máximo de 10. Assim deve ser, de maneira geral, em qualquer procedimento desse gênero. Esse direito, em face de 8 acusações, diferentemente foi negado ao denunciado. Para cada fato, deveria ser assegurado ao acusado a possibilidade de arrolar testemunhas no máximo 10. 17. Da mesma forma, foram simplesmente negadas as expedições de ofícios aqui relembradas. A. Dos animais peçonhentos e da dengue. B2. Da expedição de ofício endereçada às autoridades do Ministério da Saúde para que informe a evolução dos casos de dengue verificada em todo o país nos últimos 5 anos, detalhando as informações para cada ano e ainda discriminando a evolução dos casos de incidência da mesma doença no estado de São Paulo durante o mesmo período, destacando-se os dados pertinentes à região da cidade de Maria, Penápolis, Araçatuba, Presidente Prudente e Tupã. B3. Expedição de ofício endereçado às autoridades da Secretaria de Estado da Saúde para que informe a evolução dos casos de dengue verificados no estado de São Paulo nos últimos anos, detalhando as informações para cada ano e ainda discriminando para o mesmo período a evolução anual dos casos de incidência da mesma doença na região da cidade de Marília, Penápolis, Araçatuba, Presidente Prudente e Tupã. B4. Expedição de ofício endereçada às autoridades da Secretaria de Estado de Saúde para que informe sobre a incidência de escorpiões das zonas urbanas verificada no estado de São Paulo nos últimos 5 anos, detalhando as informações para cada ano e ainda discriminando para o mesmo período os dados anuais pertinentes à constatação de presença de ocorrências de incidências de escorpiões em zonas urbanas na região da cidade de Marília, Penápolis, Araçatuba, Presidente e Tupã. B5. Expedição de ofício endereçada às autoridades responsáveis pela direção do Instituto Butantan para que informem sobre as ações desenvolvidas por esse instituto para remoção de escorpiões e combate a incidentes envolvendo a presença de escorpiões em zonas urbanas nos últimos 5 anos, destacando os dados de fatos ocorridos na região, nas cidades de Marília, Penápolis, Araçatuba, Presidente Prudente e Tupã. B. Das câmaras de segurança. C. C2. Expedição de ofício ao excelentíssimo delegado seccional de polícia de Tupã para que preste informações de que dispuser a polícia a respeito do registro de ocorrências pertinentes a danos contra imóveis públicos no município de Tupã e bem assim ocorrências de vandalismo, consumo de entorpecentes e outros ilícitos ocorridos no interior de prédios públicos do município de Tupã durante os últimos 3 anos, informando a quantidade de ocorrências dessa natureza mês a mês. C. A Auto-Defensoria de Corpo de Bombeiros. D2. Expedição a ofício endereçado ao meritíssimo juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Tupã, para que informe se o município de Tupã vem atendendo adequadamente até o presente os termos da decisão judicial que concedeu pela urgência nos autos de ação civil pública que tramita por aquela vara judicial que figura como autor o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. D3. Expedição de ofício endereçado ao meritíssimo juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Tupã que informe se o município vem atendendo adequadamente até o presente os termos do acordo extrajudicial de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos de ação civil pública que tramita por aquela vara judicial. D4. Expedição de ofício endereçado ao excelentíssimo Dr. Quarto, promotor de justiça da comarca de Tupã, para que informar se o município de Tupã vem atendendo adequadamente até presente os termos do acordo extrajudicial celebrado nos autos de ação civil pública que tramita perante a primeira vara civil da comarca de Tupã. D. Casas terapêuticas. E2. Expedição de ofícios às autoridades departamentais de saúde da Secretaria de Estado da Saúde, sediadas em Marília, Presidente Prudente e Araçatuba, para que informe quais foram os objetivos do projeto Casas Terapêuticas instituído no município de Tupã, discriminando o modelo e atuação nele previsto, os agentes públicos envolvidos no atendimento e financiamento das ações, bem como a forma de atuação de cada qual
em especial do município de Tupã e os resultados obtidos até o presente com a implementação do programa. E 3. Expedição de ofício às autoridades do Ministério da Saúde para que informe quais os repasses efetuados ao município de Tupã para o funcionamento das casas terapêuticas, detalhando ano a ano volume de recursos empregado, informando ainda que o município apresentou prestações de contas a respeito dos recursos recebidos em caso positivo, qual a situação da análise de tais prestações de contas no órgão federal. E 4. Expedição de ofício ao doutor primeiro promotor de justiça da comarca de Tupã, responsável pela defesa do idoso, da pessoa com deficiência e saúde pública, para que informe se foi informado de incidentes envolvidos a utilização indevida de recursos financeiros pertencentes a pacientes abrigados em casas terapêuticas, detalhando as ações adotadas diante de tais fatos, se efetivamente ocorrentes, e informando a atuação dos agentes públicos municipais envolvidos com o referido projeto. E, Estado das Ruas de Tupã. F2. Expedição de ofício às autoridades do Ministério das Cidades para que informe o volume de recursos repassados ano a ano ao município de Tupã para atender programas de asfaltamento e recapeamento de vias públicas. F3. Expedição de ofício às autoridades da Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo para que informe o volume de recursos repassados ano a ano ao município de Tupã para atender programas de asfaltamento e recapeamento de vias públicas. F. Enchente na Vila Marajoara. G2. Expedição de ofício ao INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para que informe o índice pluviométrico verificado no município de Tupã dia a dia durante o mês de março de 2019, e informando ainda a média pluviométrica esperada para este mês do ano na região deste município. Enfim, uma vez proibido de fazer as provas que pretendia, desde já, o denunciado agita como evidente cerceamento de defesa que lhe foi imposto no presente processo em verdadeira afronta ao que dispõe o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Requer-se, ao final, o julgamento da denúncia pela total improcedência em relação a todas as acusações nela vinculadas. É o que se requer por ser de justiça. Nesse termos, pede e espera deferimento São Paulo, 14 de maio de 2019, assina Alberto Luiz Mendonça Rolo, advogado, e também Rudinei Oliveira, advogado.